Tércio. Olá, Eduardo, tudo maravilha? Já estou chamando aqui o Tércio para darmos início aqui à nossa live de hoje. Bate-papo com os coaches Douglas e Tércio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o momento que nós vivenciamos. É possível realizar sonhos e objetivos mesmo diante da pandemia? Essa é a temática de hoje. Olá, Sara, tudo maravilha? Agradecido pela sua presença. Aqui o Tércio chegando. Também para iniciarmos esta live. Bate-papo com os coaches. Tércio Vitor. Olá, Douglas! Tudo maravilha, Tércio? Tudo. E você? Tudo excelente. Grande prazer revê-lo. Só um segundo, Tatiana. Tá, ok. Agradecido pela sua audiência, Sara, do Ateliê. Obrigado. Satisfação imensa. Deixa eu te perguntar, tá escuro para você aí ou tá bom o visual? Se puder ficar um pouquinho mais claro, fica melhor. Ah, é? Eu vou ter que fazer um remanejamento. Agora melhorou. Quando você se aproxima da tela, fica melhor. Senão eu vou ter que mudar de ambiente aqui, porque eu tô achando que a luz aqui tá um pouco da tela e melhora. Dessa maneira, se você fica assim, aí fica escuro. Quando você fica mais próximo, fica melhor. Assim tá melhor? Assim tá melhor. Se ficar ruim, se não conseguir enxergar bem, eu mudo de ambiente, porque aqui eu tô achando a luz um pouco fraca. O que vocês acham aí, Sara, Cris, que estão nos acompanhando? Está visível ali o Tércio. Olá, professora doutora Marina Codo, um grande abraço, saudades. Um abraço ao meu primo, Léo Mateu, que aqui entrou. Vamos falar um pouco, aqui eu e o Tércio, como conquistar objetivos apesar da pandemia. Momento desafiador, o cenário mudou, mas podemos caminhar. Veja, ali estão destacando que a luz está ok, então acho que podemos avançar. Tércio. Ah, que bom então. Vou pedir para você falar um pouquinho, rapidamente, quem é o Tércio? Opa! O Tércio é um ser humano apaixonado por pessoas que lá atrás, no início dos anos 90, teve uma primeira formação em economia e ali naquela ocasião ele poderia escolher trabalhar com produtos, processos ou pessoas. Ele escolheu pessoas. E hoje ele é muito feliz por essa escolha, porque trabalhar com pessoas é muito desafiador. E quis a vida que a gente iniciasse a nossa trajetória profissional trabalhando como treinador comportamental. Então, de lá para cá, eu tive que me apropriar de alguns novos conhecimentos que pudessem me ajudar nessa minha jornada. E esses conhecimentos, todos eles estão ligados às ciências que estudam a mente humana, como psicologia positiva, psicologia multifocal, né, a neurociência, programação neurolinguística e a formação em coach, né? Perfeito. Conheci o Tércio, eu não lembro o ano, Tércio. Eu sei que a gente estava no lançamento do livro Manual de Coaching, num shopping, eu acho que era o shopping SP Mart. Isso. Se não me engano, não foi o JK, não? Não lembro se foi o JK ou se foi o SP Mart. E ali Pois começou é. uma amizade, depois o Tércio veio fazer a formação em coach aqui comigo também. Ele que já atuava na área do coach e com bastante expressividade nessa questão de inteligência multifocal, fez um trabalho bastante interessante, deu aula lá na Florida Christian University nessa disciplina também, né? Sim. E hoje, Sim. coach e mentor. Isso aí. Caminhando nessa jornada, né? Interessante você lembrar a questão do livro, né?
Eu tive fazendo uma reflexão esses dias e se você olhar na internet, você vai ver que os coaches que estão fazendo de muita proeminência hoje na internet são coaches que iniciaram a jornada deles no ano de 2014, 2013, daí para cá. E nós tivemos a felicidade, Douglas, de fazer parte do primeiro manual completo de coaching, que foi lançado em 2011. E já naquela ocasião, eu particularmente, eu fui à Rádio CBN, que é uma rádio com um programa chamado Mundo Corporativo, que é um programa de formador de opinião, e tive a felicidade de ser o primeiro coach a falar de coaching em 2011, né? Falar de coaching nesse programa. E também a questão do livro, né? A gente participou do primeiro manual completo de coaching. Então eu entendo, numa perspectiva até do marketing, que nós ajudamos, né, a construir essa cultura, esse conceito do coach que existe hoje no Brasil, quer através de livros, quer através de aparição na mídia, de palestras, de inserções aí nas redes sociais, nós ajudamos a construir esse conceito, né, do coach, que para nós aqui brasileiros ele era relativamente novo. Então isso me enche de satisfação, a gente está nessa jornada aí desde o começo, né? É verdade. Agradeço aqui as pessoas conectadas, o coach Rodrigo Matos, também a Cassi, Helenina, Ellen, eu acho que é Ellen, Marinho, enfim. Eu vou aqui fazer algumas perguntas, o Tércio também vai conversando aqui comigo, e você que está aqui conectado conosco também pode mandar a sua pergunta. Tércio, a pandemia deu uma paralisada em muitas atividades econômicas, empresas fecharam, muitas pessoas se desligaram das empresas, aí muitas vezes não por vontade própria, mas em decorrência do impacto econômico, considerando que você é formada em economia, esse olhar mais econômico também está presente. E muitas pessoas engavetaram os seus sonhos e seus objetivos. É possível caminhar mesmo diante da pandemia, no sentido de alcançar objetivos e metas? Sim, total, Como? total. Como? Se a gente olhar, na verdade, tudo começa pelo nosso mindset. Sem ignorar os fatos, né? Nós não negamos o fato, a pandemia está aí. Ao mesmo tempo que muitas empresas fecharam, encerraram seus negócios, como você mencionou, mas a gente pode ver também uma infinidade de outros negócios surgindo e com projeções muito grandes no cenário. Então, a pandemia, ela vai passar, a gente não sabe quando. É um evento que aconteceu, que está fora do nosso controle, mas como que nós podemos navegar nessas águas e ainda performar, digamos assim, na busca do nosso objetivo? Precisa essencialmente, na minha percepção, haver uma mudança de mindset, uma virada de chave, porque a pandemia ela está fora do nosso controle. Então, isso é um ponto pacífico. Eu não tenho controle sobre ela. A única coisa que eu sei é que ela vai passar. Só não sei quando. Um dia vai passar. Então, o meu foco, o foco de quem busca ainda caminhar de uma forma segura e consistente em meio às incertezas, às inseguranças e os medos, a gente focar naquilo que está sob o nosso controle e colocar toda a nossa energia, toda a nossa força aí. Então, o que eu percebo na maioria das pessoas é que o foco está um pouco distorcido. Eles estão colocando foco na pandemia em si, que é algo que está fora do nosso controle. Então, vamos fazer uma análise de forças nossas, o que eu tenho de força, que eu posso caminhar, que está ao meu alcance, que eu posso dar o melhor de mim e caminhar
nessa jornada. Quando a gente muda o foco, as coisas, por exemplo, se o foco está no problema chamado pandemia, quando a gente foca, expande. O que estou expandindo para dentro de mim é esse problema, que dificilmente vai me apontar um caminho para a solução. Quando eu faço essa virada de chave, eu saio do problema e foco na solução. É aí que Muito se bem. encontra alternativas jamais pensadas antes. E é Perfeito. aí que se abrem oportunidades que alguns têm aproveitado muito bem, têm performado, e olha, tem gente no mercado hoje pensando assim, né? Modesta à parte, pandemia acaba não, mudou minha vida. Eu tenho assim motivos muito particulares para estar feliz, apesar da pandemia. Eu tenho tido mais tempo com a minha família, com a minha pequena Sara, de apenas 2 anos e meio. Mando aqui um abraço para a Darleide Alves, que está aqui nos acompanhando, também para a Daiane. Aqui foi destacado, né, pela Curina. É o famoso: enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu Pois aqui, é. mesmo em uma live que vai ser depois disponibilizada no meu canal do YouTube, e aqui eu já faço até a menção, tem lá uma matriz de alta performance, coloquei essa semana, ainda nem divulguei, onde fala bem de encontro com o que o Tércio estava colocando, variáveis que eu controlo e variáveis que eu não controlo. Eu, no início da pandemia, eu esperei, eu falei assim, vai passar, vai passar. Só que não passou até agora. Faz mais de um ano a pandemia e a perspectiva ela é ainda um pouco duradoura, infelizmente. Então, depois de um certo tempo, eu comecei a movimentar-me e focalizar aí, como o Tércio falou, os aspectos mais de solução, do que eu posso fazer, o que está no meu controle. E nesse sentido, o coach, o mentor, ele pode ajudar nessa jornada. Eu tenho tido clientes nessa perspectiva de ajudar eles a encontrar as alternativas apesar de. Então, apesar da pandemia, apesar de eu não poder fazer tudo aquilo que eu quero, a grande pergunta é o que eu posso fazer, que vai me levar mais próximo dos meus objetivos. Você tem algum case de sucesso que queira compartilhar nesse sentido, Tércio? Tenho sim, antes de falar do case propriamente, deixe-me fazer um comentário também em cima do que você está falando, né? E aqui tem um comentário do ateliê Cullinan, que fala, é o famoso enquanto um chora, outros vendem lenço. É, a pandemia, quando ela passar, vão existir dois tipos de pessoas. Aqueles que sucumbiram às questões emocionais gravíssimas e aqueles que aproveitaram essa suposta crise para poder buscar uma transformação. E essa transformação, ela passa essencialmente pelo autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele nos cura, quando não aponta um caminho para. E o que, na minha percepção, o que a pandemia tem apontado é uma demanda muito forte por autoconhecimento. E o autoconhecimento, as pessoas vão até onde dão sozinha. Quando não dá mais, ela precisa necessariamente de ajuda de um profissional. E nessa perspectiva, o coach, o mentoring, a psicologia e por aí vai, a psicanálise, por aí vai, ajuda nesse sentido, porque juntos nós somos mais fortes. Agora, eu costumo dizer para falar do case que essa situação ela pega todos nós e como é tão verdade que nós juntos somos mais fortes e que precisamos um dos outros. Eu nessa pandemia, o meu número, assim, eu tenho feito muitas lives, eu tenho feito muita mentoria, eu tenho aumentado números de clientes, de coaching e de mentoria, muito mais do que quando não tinha pandemia. E interessantes que eu tenho hoje, você me pediu um case, eu tenho hoje pessoas dentro do meu, como meus mentorados, né? Pessoas que são dessa área, que teoricamente saberiam
lidar melhor com essas questões, por exemplo, emocionais ou questões da psique humana. Isso para mostrar que todos nós precisamos uns dos outros e que juntos somos mais fortes. Eu tenho, por exemplo, dentro das minhas mentoradas, eu tenho uma médica proeminente na cidade dela, que ela é psiquiatra e cuida especializada em tratamento de depressão. Faz mentoria comigo. Aqui em São Paulo, eu tenho uma professora de uma universidade renomada em São Paulo. Ela é professora de graduação e pós-graduação em psicologia. E ela faz mentoria também para buscar uma ajuda externa que possa minimizar os impactos dos sintomas psicossomáticos. Eu tenho uma psicoterapeuta que é renomada numa região aqui de São Paulo também, da cidade de Minas também, e que também está fazendo mentoria conosco para ajudar, buscando uma ajuda, né, externa, para minimizar esses impactos aí, digamos, do neuroticismo, né, que pega todos nós dentro desse momento pandêmico que a gente vive. Então, isso mostra, por um lado, a relevância e a importância tanto do coaching quanto da mentoria, como também de que as pessoas estão demandando mais autoconhecimento. E isso precisa essencialmente da ajuda de um profissional, para que as pessoas possam buscar um equilíbrio e sair mais forte desse período e possam tocar a vida delas pós-pandemia, não esperando um normal, um novo normal, mas criando um novo caminho para performar. Perfeito, Tércio. Muito agradecido aí pelas suas colocações. E eu convido aqui quem está conectado conosco, a Joyce, que acabou de entrar, agradeço. Vocês podem enviar suas perguntas. E, quiçá, quem sabe até ganhar uma hora de mentoria aí com o Tércio, mais próximo do final dessa live. Nós vamos criar aqui uma situação e quem participar vai poder ganhar essa hora de atendimento com o Tércio, que atua já como coach e mentor a longa data e que evidencia aqui em sua fala a importância de um trabalho mais cooperado. Pensando nesse sentido, eu convido você que está aqui nos acompanhando a marcar aí os seus amigos. Quem sabe eles também precisam ouvir alguma das falas que nós teremos aqui ao longo desta breve live, que tem como objetivo, de certa maneira, levar luz a essa temática, mostrando que sim, há alternativas, há caminhos concretos para que você possa conquistar os seus objetivos. Vejo a Dani Fernanda, que aqui acabou de entrar, ela que, se eu não me engano, em meio a uma pandemia, me corrija se eu estiver equivocado, tá, Dani? Conseguiu um emprego. Então, é fato, muitas empresas demitiram, mas outras estão contratando. E a Dani, nesse sentido, foi proativa e conseguiu uma colocação profissional. Me corrija se eu estiver equivocado, tá, Dani? Mas pelo que eu me recordo, a Daniela tinha comentado comigo, tinha conseguido uma colocação profissional. Isso sinaliza, então, que há alternativas. Você pode, evidentemente, caminhar sozinho nessa jornada, mas quando você conta com a ajuda de profissionais, o caminho fica mais leve, mais fácil, mais suave, por assim dizer. A Daniela Fernanda destaca aqui correto, então ela é um exemplo claro e evidente de que é possível conseguir caminhar rumo aos objetivos, no caso dela, o emprego. E aqui eu faço uma provocação para quem mais está aqui conectado conosco. Qual é o seu objetivo ainda para 2021? Quiçá fazer um curso, comprar um carro ou iniciar o seu empreendimento. Ainda que muitas empresas tenham fechado, há também um campo de oportunidade muito grande, como o Tércio já sinalizou, e pode ser um bom momento para empreender já dentro de um modelo mais digital, por exemplo, nessa live aqui que nós estamos fazendo, é um formato digital. Eu acrescento ainda um abraço à Fernanda, há muito tempo que não a vejo, ela que tem atuado
não sei se ainda continua na área da saúde, profissionais de saúde, fica aqui a minha homenagem também a todos que têm feito um trabalho formidável nesse sentido. Agora, de maneira pragmática, Tércio, se você encontrasse alguma pessoa que já está meio desanimada aí com essa situação pandêmica e pudesse dar uma ou duas dicas, uma ou duas pérolas de sabedoria, o que você falaria para ela? Uau! Legal que aqui não é nada combinado, tá, caros? Quem está nos acompanhando aqui é bate-papo com o coach. O Tércio está sendo o primeiro, mas eu quero aqui convidar outros coaches posteriormente. E vai uma conversa aqui, vai uma conversa e eu, como Vai, coach, claro, faço perguntas, né? é verdade. Eu acredito com muita calma de que todo ser humano, indistintamente, tem potencial ainda não explorado. E esses momentos que se apresentam para nós, como a pandemia, são oportunidades ímpar de a gente se conhecer um pouco mais e explorar situações jamais vivenciadas anteriormente. Está no momento da gente surpreender quem a gente talvez nunca teve tanta oportunidade de surpreender. Quem é esse alguém mesmos? E quando nós surpreendemos a nós mesmos, nós damos um salto significativo em nossa vida em todas as áreas, tanto pessoal quanto profissional. Então, esse é o momento. Se a gente ficar olhando só para a crise, nós vamos sucumbir. E o problema não é só agora, é quando ela passar. Então, é um momento da gente usar todas as forças que temos e aquelas que nem percebemos ainda que temos para fazer aquilo que está ao nosso alcance. E outra, é o momento também de eliminar crenças limitantes. Tem muitas pessoas que se fecham numa crença limitante e a gente tem alguns estudos, algumas ferramentas que a gente utiliza em nosso trabalho de coaching e de mentoria, que as crenças determinam comportamentos, comportamentos determinam as ações e as ações produzem os resultados. Então, se a minha crença é limitante, vai determinar em mim um comportamento limitado que vai gerar ações limitadas que vão produzir resultados limitados. E aí a gente vai ficar frustrado, terceirizando culpas e etc. Então, aquilo que eu posso fazer de melhor, eu vou fazer com todas as minhas forças, sempre olhando para o que está sob meu controle. Não adianta eu gastar energia com aquilo que não está sob o meu controle. Então, é o momento mesmo de virar a chave, é o momento de ampliar percepções, é o momento de se conhecer mais e tocar adiante, não desistir nunca e parar de tentar. Nós não estamos no momento de tentar. Eu costumo dizer assim: não basta apenas querer, tem que querer muito. Então, veja o que você quer muito, e isso que você quer muito é o seu objetivo. Então, não tente para ver se vai dar certo, mas faça até dar certo, que você vai conseguir. Tenho certeza absoluta. Muito bem, muito agradecido. Vamos então fazer até dar certo. Agradecido a Pamela Fogaça, que aqui está, ao Gilberto, ao Saul também. Um grande abraço. Saul ADV, advogado agora, Saul. Parabéns. Diante da pandemia, você pode tomar algumas decisões. Eu tenho tido contato com inúmeras pessoas e algumas relatam, por exemplo, Tércio, que aproveitaram esse momento mais de reclusão, por assim dizer, para desengavetar projetos, Sim, desengavetar alguns sonhos e poder ter um tempo, talvez a mais, para se dedicar a projetos que estavam, de certa maneira, esquecidos. Você que está aqui nos acompanhando nesta live, pare por alguns instantes. Tem algum projeto da sua vida que você talvez tenha deixado de escanteio por falta de tempo ou algo a mais nesse sentido? Por que não aproveitar esse momento pandêmico
para revisitar os seus sonhos e os seus objetivos e estabelecer um plano de ação. O Tércio bem aqui destacou a questão da importância do autoconhecimento, de reeditarmos as nossas crenças, transformando limitações em potencialidades, e é fundamental a questão da ação. É muito bom quando a gente encontra ex-alunos, e aqui eu tenho vários ex-alunos, como exemplo aqui do Saul, que ele até brincou aqui, evoluiu um pouquinho, advogado. Saul, depois me manda um direct que tem um evento que a minha esposa participa todas as terças-feiras, no caso hoje, às 7h15. Eu quero convidar você, um grupo de advogados. Talvez você possa fazer parte dessa reunião de grupos. Um abraço também para a Carol Marques, que aqui entrou. E eu aproveito esse momento também para lembrar que, ao final dessa live, nós iremos sortear ou presentear ou brindar aí os participantes ou alguns deles com algumas horas de mentoria que o Tércio vai ceder gratuitamente. De repente você está passando por algum desafio. E eu vou dizer que quem não está passando por um desafio, levante a mão. É raro o caso de uma pessoa que não passa por algum dilema, por alguma adversidade, seja em nível profissional, pessoal, emocional e assim por diante. E às vezes uma simples conversa com um mentor, com um coach habilitado, que tenha ferramentas, instrumentos, técnicas, pode fazer a diferença. Da mesma forma que quando você tem um litígio, você deve procurar um advogado aí como o Dr. Saul. Você, quando tem desafios no sentido de gestão das emoções, gestão do tempo, ou gestão dos seus papéis, enfim, você pode procurar profissionais da área que possam te assistir, te ajudar nesse contexto. A título de exemplo, diante desse momento pandêmico, os meus cursos presenciais eles também estão em stand-by. E há pouco tempo eu tenho produzido mais conteúdos para as minhas redes sociais, sobretudo o meu canal do YouTube. Eu estava até vendo agora, alcançamos 100 vídeos, e esse vai ser o 101, viu, Tércio? Depois eu vou Que subir esse legal, vídeo parabéns. aqui lá para o nosso canal do YouTube. Eu faço aqui já o convite para que você entre na minha bio e faça o cadastro para que você possa receber conteúdos ali de qualidade constantemente. Um grande abraço a Cíntia Lopes, palestrante. Se você quer potencializar a sua oratória, aproveite e siga a Cíntia Lopes, que é uma profissional de notório saber e prática nesse sentido. Só para eu finalizar aqui e lançar a mão de mais uma pergunta ao Tércio, que tem atuado de maneira sistêmica no desenvolvimento de pessoas ao longo dos anos, eu quero destacar que esse final de semana, mais precisamente no domingo, eu vou estar fazendo um curso juntamente com a doutora Raquel. Cíntia, vamos participar sobre constelações familiares. É sabido que eu atuo na área do coaching já há um bom tempo, e já faz um tempo que eu incorporei também conhecimentos relacionados às constelações. E nesse sábado, aliás, mais precisamente no domingo, vamos dar um curso sobre os princípios que movem a constelação familiar. As pessoas ficaram mais enredadas à sua residência e muitos relacionamentos se afloraram e até transbordaram em decorrência dessa intensa vivência com a família. A família é responsável por gerar a nossa vida e traz com ela uma série de bênçãos e outras questões que podem ser trabalhadas. E a constelação acaba sendo uma alternativa bastante interessante para que você faça alguns ajustes finos na sua história de vida e também na história de vida dos seus familiares. Então fica aqui a dica e o convite. Ô Tércio, me conta uma coisa. Você prefere coach ou mentor? Eu prefiro os dois.
Eu prefiro os dois. Se você se me permite, eu sou apaixonado pelo coaching. Eu comecei a minha trajetória assim, de treinador comportamental no início dos anos 90. Eu tive a felicidade de acompanhar algumas metodologias que chegaram ao Brasil naquela época, como downsizing, reengenharia, qualidade total, os seis S's japonês, o método Ishikawa, espinha de peixe. É claro que todas essas metodologias elas estavam direcionadas para as corporações, mas envolvia as pessoas. E eu tive a oportunidade de testar todas elas no desenvolvimento de pessoas. E a mais fascinante e eficaz na minha percepção, foi o coaching. Então eu tenho um apreço muito forte pelo coach raiz, né? Não é esse coach distorcido que a gente vê no mercado hoje, né? Não desmerecendo os profissionais que levam o coach a sério, mas hoje coach, tudo é coach, né? Tudo é coach. Adestrador de cachorro é coach, tudo é coach. Mas a gente está falando aqui de um coach raiz, né? De um processo em que é composto de uma metodologia muito eficaz, de muitas ferramentas e técnicas que, de fato, ajudam as pessoas a alcançar os seus objetivos, seus estados desejados no curtíssimo prazo. Isso é fascinante. Isso, para mim, me move muito, me comove, me impulsiona. E a mentoria já é uma coisa mais direcionada, mas às vezes eu faço um trabalho mesclado também. Então, assim, às vezes em alguns mentorados a gente usa um pouco da metodologia do coach, sempre lembrando, né, como educador de coach, a gente sempre lembra, nesse momento nós estamos aplicando aqui coach, nesse outro mentoring, para que a gente ajude, né, tornar cada vez mais claro para as pessoas isso. Mas os dois me fascinam muito, porque os dois trazem resultados bastante significativos no curto prazo. De igual Perfeito. modo, eu gosto dos dois. Um é mais direcionado, o outro é mais conduzido, né? Perfeito, Tércio. Eu faço parte do GEC, Grupo de Excelência em Coach do Conselho Regional de Administração, e um dos temas que nós temos discutido de maneira sistemática, de 15 em 15 dias, um pequeno grupo se reúne justamente para debater essas questões relacionadas a coaching, mentoring, counseling, advisor, enfim, uma série de nomenclaturas, pensando no papel desse profissional que tem como objetivo ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos de maneira técnica, profissional, como você bem destacou. E a gente tem visto até algo que eu vou até soltar um texto daqui, provavelmente na semana que vem, falando até na aproximação do papel do coach com o papel do mentor, e pensando aí numa terceira opção do mentor coach, quer dizer, em alguns momentos ele faz uso do processo de mentor e outros no processo de coach, evidentemente de maneira clara, como você destacou, para que o cliente possa fazer essa distinção, mas que em alguns casos o coach ele vai até um certo ponto e o mentor também, por que não pensar aí num entrelace, numa integração desses dois papéis de maneira virtuosa, de maneira responsável, coerente. E a gente tem até discutido aí, será que a gente tem uma nova nomenclatura ou não? O coach, como o Tércio bem destacou, ele foi banalizado ao longo desses últimos anos. Nós que, de certa forma, já trabalhamos com coach de longa data, vimos o mercado crescer e, entre aspas, até ruir um pouco em decorrência dessa banalização. E, evidentemente, que os coaches raízes, aí parafraseando o Tércio, eles têm o seu espaço porque eles trabalham de uma maneira diferenciada e continuam estudando. Esse é um ponto importantíssimo. Manter a atualização constante, viver o lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida. E também a necessidade, muitas vezes, de um coach ou de um mentor também ter o seu coach, também ter o seu mentor, que oxigena
a sua mente, faz ele olhar ou ela olhar aquilo que eventualmente ele não esteja vendo naquele momento. E aqui eu faço um convite. Você que está nos acompanhando, aproveite, se assim quiser, desejar, mande a sua pergunta para mim, para o Tércio. Eu pretendo, provavelmente uma vez por semana, ou a cada 10 ou 15 dias, sempre ter um espaço assim, um bate-papo com coaches para ajudar as pessoas com dicas, com técnicas, com estratégias e assim por diante. Mando um abraço especial para Simone Silotti e faço o convite para quem está aqui nessa live que acompanhe a Simone Silotti nas suas redes sociais. Ela que desenvolve um projeto singular de apoio ao produtor, mas também ao apoio a famílias que passam por necessidades em decorrência da pandemia. Ela que está concorrendo a um prêmio pela Folha, se eu não me engano, né, Simone? Em breve vamos fazer uma live, viu, Simone? Lá pela FATEC de Mogi. Já estamos arquitetando essa questão. Um grande abraço. Ô, Tércio, me conta o que você considera ou que você tem percebido em seus clientes como a fase mais desafiadora dessa pandemia? O que eu tenho percebido, tanto nos meus clientes quanto nas pessoas em geral, porque eu sou uma pessoa, eu sou viciado, o termo talvez não seja esse, mas eu sou viciado na observação de comportamento humano. Eu desenvolvi essa habilidade e eu gosto de fazer isso, observar as pessoas. Eu sinto que o desafio maior das pessoas diante desse momento que a gente vive é enxergar de maneira bem clara, ter uma percepção bem clara da engrenagem da vida. O que eu chamo de engrenagem da vida? Nós temos 3 macro áreas na nossa vida. Nós não somos um ser que tem um ser carnal que tem um espírito. Nós somos um ser espiritual que tem um corpo. E essa pandemia, ela trouxe isso. Eu percebo que subliminarmente ela trouxe isso. As pessoas, elas demandam isso, elas sentem isso no interior delas, que elas precisam buscar um equilíbrio nessa engrenagem da vida. O que é a engrenagem da vida? É o espírito humano, a psique humana, que a gente chama de alma, e a vida bios, que é a vida do corpo. Então, antigamente havia um desejo, uma necessidade por exercitar a parte física. Hoje, essa necessidade ela é mais profunda, o desafio é maior. Eu preciso ter uma gestão emocional melhor, mais equilibrada. Eu preciso ter um exercício espiritual mais equilibrado. Haja vista o número de demanda por meditações, o número de grupos de orações que têm sido formados e tantas essas outras coisas que têm surgido. Então, tudo isso converge para esse desafio latente que as pessoas buscam, é esse equilíbrio. Às vezes eu exercito muito a minha vida biológica, às vezes eu exercito muito a minha vida psicológica, mas mesmo assim ainda há um desajuste. Então fica aquela sensação de vazio, de estar faltando alguma coisa. Poxa, eu tenho buscado tanto isso e aquilo, eu estudo, eu desenvolvo projetos, eu galgo novas posições, eu exercito o meu corpo físico e etc e tal, mas ainda falta coisa. E na minha percepção, esse é o grande desafio desse momento que a gente vive. E as pessoas, mesmo que de uma forma, entre aspas, induzida, estão se direcionando para isso. Haja vista, repito, a grande demanda por meditação, por orações, grupos de orações, por grupos de yoga e etc. e tal. Então, o equilíbrio nessas 3 macro áreas da vida é que vai trazer, que vai firmar um chão, vai trilhar um caminho seguro
para nós doravante, daqui por diante. Isso é que traz esse equilíbrio. E eu fico muito feliz com isso, porque o exercício, a questão espiritual, a questão da psique humana, é um exercício que precisa ser feito diariamente também. É um músculo que precisa crescer, precisa ser exercitado. Quanto mais exercício eu faço desse meu lado espiritual, que é a parte mais subjetiva do ser humano, que está lá no âmago do ser humano, mais a vida cresce, mais a vida cresce. E eu me torno uma pessoa cheia de vida em minhas ações, em meu gesto, em minhas palavras. Isso de fato é prosperidade. Então, quem busca esse caminho, esse novo desafio, está na busca, sim, da prosperidade. E essa prosperidade é muito mais consistente, durável e saudável. Muito bem. Essa questão do homem biopsicoespiritual ou biopsicossocial, enfim, é uma temática, é um olhar mais plural frente ao ser humano. E aqui um abraço para Isilda, que nos acompanha. E eu me lembro aqui, se eu não me engano, a Isilda participou das nossas formações em coach, em específico, a formação em coach com inteligência espiritual. E isso me faz uma grande conexão aqui com a fala do Tércio, pensando em QI, QE e QS. Então, o consciente de inteligência racional, o consciente de inteligência emocional. Inclusive, hoje eu estava no Clubhouse, eu não sei aqui quem conhece o Clubhouse, quem não conhece, fica a dica aí de uma rede focada num diálogo mais verbal, sem vídeo, sem fotos, é o áudio. E eu estava lá falando com o Dr. Neil, médico, e falando sobre essa perspectiva de inteligência racional, emocional, e agora findo o dia aqui nessa última live, também tocando no QS, consciente de inteligência espiritual, de uma vida com maior significado, com maior propósito, com maior conexão. E aqui, para quem se interessa, já indico o livro da Dana Zohar sobre QS, consciente de inteligência espiritual. O Saul destaca aqui uma pergunta. Coach é uma espécie de psicólogo que dá um empurrãozinho no cidadão? Ou não necessariamente seja um profissional envolvido na psicologia? Perfeito, Saul, excelente pergunta. O coach, ele pode ser psicólogo ou não. Eu conheço vários coaches que são psicólogos, inclusive fazem parte lá do grupo do Conselho Regional de Administração, mas eu particularmente não sou psicólogo, nem tampouco o Tércio é psicólogo, mas nós nos apropriamos de alguns conhecimentos acerca da psicologia, sobretudo psicologia positiva, entre outros aspectos. Nessa metáfora aí do empurrãozinho, Saul, no sentido de ajudar a pessoa no autoconhecimento, mas também no estabelecimento de metas e da ação propriamente dita. O autoconhecimento ele é fundamental, mas o autoconhecimento sem ação, ele não caminha. Então a gente ajuda a pessoa a se conhecer melhor, ajuda a fazer as alterações no seu mindset, nas suas crenças, identificar sua missão, seu propósito, seus valores, mas também focaliza isso de maneira bastante pragmática no sentido de ação, de dar um empurrãozinho. Nesse sentido mesmo, Saul, ok, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer hoje? Então, é muito focado e pragmático a ação e com base nisso que ele alcança tantos resultados e tem alcançado tantas pessoas. Eu vou deixar a outra pergunta aqui para o Tércio. Existe alguma técnica ou exercício que pode ajudar no cansaço psicológico? Tem Um abraço para muitas. Dani e para o Douglas Siqueira, que aqui entrou. Douglas Siqueira também, Master Coach, um grande abraço. Vamos marcar uma live, hein, Douglas? Vai lá, Tércio. Existem muitas, né? Várias, desde as mais simples que a gente pode aplicar a todo instante, como as mais complexas. As mais complexas, evidentemente, você precisa da ajuda de um profissional, de um coach que tenha conhecimento nessa área e que tenha ferramentas que possam te ajudar. Mas existem as mais simples. Nós podemos entender que o cansaço mental
ele pode ser um excesso de pensamentos. A psicologia multifocal, ela preconiza que pensar é bom, pensar demais é ruim. E nessa pandemia, por exemplo, a gente tem muitas pessoas pensando no futuro, excessivamente no futuro. O que a gente tem no futuro? A gente tem três coisas no futuro: medos, incertezas e inseguranças. E estão focando todo o seu pensamento ali no futuro. Então ele está gastando toda a sua energia mental em algo que não existe. Porque esse futuro, quando ele tiver que acontecer o que eu penso, isso já não é mais futuro, é presente. A vida só acontece no aqui e agora. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade é o segundo mal do século. E a gente tem aí em torno de quase 400 milhões de pessoas no mundo com esse mal. E o brasileiro puxa a fila porque é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, pensar o excesso de pensamentos, ele gera esse desgaste e pode ter consequências, sintomas psicossomáticos, transtornos de ansiedade, etc. Uma técnica muito simples para você dar uma desacelerada no pensamento eu só ensino aquilo que eu pratico e só pratico o que eu ensino, certo? Então, em primeiro lugar, atividade física. Não precisa ser um competidor, não precisa amanhã sair correndo 10, 15 quilômetros. Começa no seu ritmo, uma caminhadinha bem de leve e vai aumentando progressivamente. Mas qualquer atividade física é muito bom. Prestar atenção na alimentação, ter uma alimentação balanceada, isso é muito bom. O que você está comendo, os tipos de alimentos que come, talvez você consiga fazer isso sozinho, talvez você vai precisar de ajuda de uma nutricionista. Cuidado com o sono é muito bom também. O sono, ele a qualidade boa do sono é essencial para dar uma desacelerada, porque o sono é como se estivesse fazendo uma faxina na nossa memória e dando uma limpada, resetando os nossos pensamentos. Então, o sono de qualidade é muito bom, contato com a natureza, isso tudo são situações que podem te ajudar a dar uma desacelerada. Agora, tem aquelas dicas mais simples também, né? Respiração, por exemplo. Aprender a respirar. Puxa o ar pelo nariz e conta na mente até 4. E depois você solta lentamente pela boca, contando com a mente até 10. Repete essa prática quantas vezes for necessário. Talvez você vai sentir até um pouquinho de tonturinha, isso é bom, é uma evidência boa. Essa é uma técnica que você pode fazer em qualquer lugar que dá uma desacelerada significativa no pensamento. E isso vai melhorar a sua qualidade de pensamento e não vai sobrecarregar o teu cérebro também, para evitar esse cansaço. Qualidade de sono, respiração, atividade física, alimentação balanceada, oração de gratidão logo pela manhã. A oração ela é um tipo de meditação espiritual. Existe meditação científica e meditação espiritual. Quando você acordar de manhã, você olha assim, se belisca e fala: poxa, eu estou vivo. No Brasil, em torno de 3 mil pessoas não acordaram. Eu acordei, eu estou vivo. Seja grato antes de qualquer coisa. Seja grato pela vida que foi renovada para você. Quando a gente faz isso totalmente esvaziado, o nosso dia é outra coisa, porque se o fôlego de vida foi renovado para mim, os meus gestos, palavras e ações têm que externar vida. E isso só é possível quando nós estamos em equilíbrio. Então, de manhã, faça isso, que isso é tremendo também, é muito bom para dar uma desacelerada. Isso são técnicas ou dicas simples que a gente pode fazer a todo tempo, mas tem aquelas que a gente precisa de acompanhamento, né? Muito agradecido, Tércio. A Sara, então, aí pode receber aí essas dicas, aplicar. Hoje estávamos à tarde conectados no estágio do curso de design de produto
e em algum momento a gente tocou aí nessa questão da qualidade do sono e o quanto que a falta dele subtrai a nossa saúde e gera esse cansaço, tanto em nível físico quanto psicológico. Faça bom uso aí das dicas e aí com o objetivo também de contribuir para a Sara e para os demais aqui presentes, um outro aspecto Ô bastante Douglas, significativo. se Sim, você me permite, para essa pessoa especificamente que perguntou, eu não sei como que é a rotina dela durante o dia, mas existe um sono também que a gente chama na psicologia positiva e multifocal de sono reparador. Esse é muito bom para dar uma desacelerada. Isso pode ser feito no meio de uma tarde ou no horário de almoço. Se você consome. Eu, por exemplo, eu fiz duas mentorias agora à tarde e entre uma e outra eu tinha um intervalo de 30 minutos. Eu fiz um soninho de 15 minutos, deu uma resetada total na memória. Eu voltei novo. Então faça isso, procure intervalos de tempo de 15 minutos, de 30 minutos na sua rotina diária e se você tiver espaço, dê um cochilo. Esse cochilo nós chamamos na psicologia de sono restaurador. Isso é tremendo para dar uma desacelerada. perfeito. Muito agradecido, Tércio. Eu estou achando que a Sara é uma forte candidata a ganhar uma hora de mentoria, viu, Tércio? Ela é uma forte Uhum. candidata, ela está aqui desde o início, ela merece, eu vou dizer que ela merece. Sara e os Legal. demais, fiquem aí conectados, que daqui a pouquinho a gente vai dar a pergunta de ouro para ver quem vai levar essa mentoria com o Tércio. Antes eu quero aqui mandar um abraço para o Caio Rachid, ele que tem uma loja de móveis planejados ali em Suzano, fantástica. Também para a Laine, para a Bruna Gatti, que aqui também entrou, minha ex-aluna também, um grande abraço. Para a Dani, enfim, são muitas pessoas aqui conectadas, nos acompanhando. Só a última dica aqui para a Sara. Sara, tenha momentos para você, tenha momentos de prazer. O que você gosta de fazer? Netflix? Vai para Netflix. O que você gosta de fazer? Tomar sorvete? Vai tomar sorvete. Pequenos momentos que lhe dão prazer também são importantes para restabelecer a sua energia mental, psíquica, que são fundamentais para a nossa jornada. Estamos chegando aqui ao fim dessa live, nos aproximando já no tempo limite. E eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer o Tércio. Tércio que viu a live, acho que da semana passada ou retrasada, não lembro mais já, o Tércio. E falou, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos. E aqui estamos, conectados e fazendo esta live. E eu volto a destacar aqui, mantenham-se conectados aqui no Instagram, também no meu canal no YouTube. E quem tiver a oportunidade de acessar também o Clubhouse, provavelmente hoje eu recebi um convite ali para fazer uma programação semanal com temas relacionados à gestão, que vão ser bastante significativos para quem participar. Um abraço aí a Simone. Simone, grande empreendedora, que está com um projeto fantástico. Fiquem conectados que eu vou divulgar, inclusive, a live que nós vamos fazer em breve. Então, valendo aí 1 hora de mentoria com o nosso amigo aqui, Tércio. Olha como as coisas podem ser simples. É só você escrever, a partir de agora, aqui, eu quero. A primeira pessoa que escrever eu quero, ganhou. Olha que simples. Olha como é complicado ganhar uma mentoria. É o primeiro que entrar aqui abaixo da Simone, tá? Estamos aqui aguardando. Depois, você pode fazer o contato direto com o Tércio, seguir ele e também me seguir, se tiver aqui outras pessoas que não estão me seguindo. Tem que estar seguindo os dois, hein? Olha lá, Simone já ganhou. A Simone ganhou. Simone, você ganhou. Aí, olha lá. Eleni também está aqui. Eu quero, Saúl, eu quero. Vamos Duas. organizar isso daí. O Tércio falou que vai disponibilizar 2 horas de mentoria gratuita. Não, duas pessoas. Então, 2 horas, 2 pessoas.
Ah, tá. E não é 2 horas para uma pessoa, são duas A pessoas com Simone uma vai hora ganhar a cada. primeira hora e o Saul vai ganhar a segunda hora, tá, Saul? Ô, Sara, você demorou, você estava desde o início aqui, Sara. Demorou para escrever, Sara. Eu fiquei aqui chateado, tava torcendo por você, viu, Sara? Mas fica para a próxima, fica para a próxima. Então, quem ganhou? O Vo- vo- Saul vo- e Você a me Simone. comoveu. Você me comoveu com esse discurso da Sara aí, eu vou abrir uma exceção para ela então, tá bom? Então, pronto. 3 aí ganharam 1 hora aí de mentoria com o Tércio. Totalmente gratuita. Não vai cobrar deles, hein, Tércio? Não, de forma alguma. Então, Vai, o que nessa 1 hora eu vou entregar tudo que eu puder para eles com o maior prazer. Quanto mais eu entregar, melhor. minha querida amiga Kathleen, direto dos Estados Unidos, Orlando, Terra Boa. Ô, Kathleen, me responde, é verdade que é só eu chegar em Miami que eu recebo a vacina? Porque eu estou pensando em ir para Miami só para poder ter essa vacina, viu? Aqui a situação ainda está bem devagar. Um abraço aí ao Euler, que aqui também está conectado. A Sara, então, ganhou. Um abraço também ao Fábio. A Carla, que aqui está conectada. Bem, agradeço a todos. Estamos aqui finalizando essa live. Um abraço especial ao meu amigo Tércio, que já fazia um tempo que não o via, assim, mesmo que digitalmente. A Kathleen aqui destaca que é Virtualmente. verdade, é só eu ir lá para Miami junto com a minha esposa e minha filhinha que eu vou receber a vacina. Pode ser uma alternativa. Olha aí, Euler. Vão para a América? Vão para Miami para ser vacinado antecipadamente? É uma alternativa. Ó, Kathleen, eu e minha esposa estávamos conversando disso ontem. Um abraço a todos. Vamos findando aqui. Quer falar mais alguma coisa para a gente fechar, Tércio? Não, eu queria agradecer também aí a parceria sua, o convite para a gente estar junto. Um prazer imenso poder revê-lo mesmo à distância e poder contribuir com esse bate-papo. Eu fico bastante lisonjeado e honrado com isso. E agradecer também quem participou, quem nos ouviu até agora. E só lembrando para aqueles que foram contemplados aí com a mentoria, para mandar um direct lá no meu perfil, @Tércio Vitor, para a gente poder ver as questões da agenda, disponibilidade de agenda. Perfeito. Mais uma vez agradecido, Tércio. Um grande abraço. Lembrando que quem ganhou foi a Simone Silotti. Foi em seguida, deixa eu aqui acompanhar, o Saul. Eleni ficou ali, quase ali, foi, enfim, e a Sara. Agradeço a todos. E depois, se alguém quiser ter acesso a esta live, vai estar disponível no meu canal no YouTube. Por favor, entre lá no meu perfil e se cadastre no meu canal no YouTube. É importantíssimo isso, viu? Importantíssimo. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.